Aula de número 28 sobre o básico de Java. Nesta aula aí a gente vai estar estudando sobre tratamento de exceções que acontecem dentro do Java, beleza? Como sempre, eu estou utilizando um livro que eu escrevi em 2023, que é o Introdução à Programação em Java. Então, com ele aí você vai aprender o básico que você precisa saber, beleza? Inclusive trabalhar com interfaces gráficas. Bom, vamos lá então por que interessa, né? E caso você tenha interesse em estar adquirindo o livro, né? Ele está disponível aí na Amazon, beleza? Bom, primeiramente, o que é uma exceção dentro do Java, né? Como sempre, eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui e depois a gente vai ver código, beleza? Bom, exceção dentro da programação é um evento que normalmente não deveria acontecer e que, acontecendo, né, ele impede a execução normal do sistema até que o problema seja resolvido. Em algumas linguagens de programação mais antigas, este tipo de problema poderia ser resolvido utilizando o teste de condição, até que todos tenham sido corretamente validados. Então vamos supor, por exemplo, aí, né, que a gente quer dividir um número por zero dentro do Java, né? Então a gente vai ter uma exceção com isso aí, beleza? Bom, vamos aqui então. O que seria então, né, uma exceção? Digamos o seguinte, que você tem aqui então uma solicitação para um usuário aí, certo? Para ele estar informando aí um número, depois você vai solicitar para o usuário aí, né, para estar informando um número que vai dividir o primeiro número informado, certo? Então você tem um dividendo e depois você tem um divisor. Até aí tudo tranquilo. Temos aqui então uma variável do tipo inteiro, né, que vai dividir o primeiro número informado pelo divisor aí, que é o segundo número informado, certo? Vou dar um F6 aqui no código. A gente vai fazer o seguinte, digamos que eu vou informar aqui o 10, como sendo o dividendo, né? E vou informar aqui como divisor o número 2. Então a gente vai ter como resposta aqui, ó, 5, né? Então, 10 dividido por 2 igual a 5. Aqui a gente não teve nenhum tipo de problema, certo? Então aqui na linha 16 aqui, ó, na linha 15, na verdade, a gente não teve nenhum tipo de problema. Bom, vou mostrar para você agora a exceção, né, sendo criada. Eu vou dividir aqui, por exemplo, agora o número 10 por 0. Então, tem aqui, ó, comando execution failed, ou seja, a gente tem um problema aqui, ó, que é uma exceção, ou seja, você tentou dividir um número por zero e isso não é possível dentro do Java. Ou seja, o que vai acontecer? A partir da linha aí, ó, 15, o que tiver abaixo dela não vai mais ser executado, sua aplicação ela vai ser parada nesse ponto aqui, beleza? A partir da linha de número 15, a gente tem um problema aí, ó. Então, como você pode ver, ó, não exibe nenhum resultado pra gente, beleza? Bom, e como que a gente pode estar tratando isso aqui? Toda vez que você achar que pode dar algum problema no seu código, certo? Por exemplo, você vai dividir um número, você vai abrir uma conexão com o banco de dados, você vai abrir um arquivo em disco, você tem que estar utilizando o try-catch. Não utilize o try-catch, obviamente, em todo o seu código. Né? O que você puder fazer uma validação em cima através de um comando if, verificar se uma variável, por exemplo, ela foi inicializada, faça, beleza? Mas neste caso aqui, ó, para a gente estar utilizando aí um try-catch e estar tratando essa exceção, o que você pode fazer? Você pode dar um try, certo? O que significa o try? O try significa tente, né? Ou seja, vamos tentar aí, ó, dividir um número pelo outro, certo? E caso der algum problema aí, ó, a gente pode estar capturando isso aí através do catch, beleza? Então, aqui, ó, certo? E aqui a gente pode estar informando aí, ó, um problema, ou seja, uma exception. Certo? Bom, agora eu vou pegar aqui então, ó, eu poderia pegar essa nossa variável, eu vou fazer o seguinte, vou colocar ela aqui fora, certo? E vou estar tentando fazer divisão aqui dentro, ó. A gente consegue ter acesso aqui embaixo, ó, àquela nossa variável, certo? Que eu vou colocar ela inclusive aí com um valor de 0. Bom, agora o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer o mesmo procedimento que a gente já havia feito. Vou colocar aqui então o número 10 e vou tentar dividir por 2, certo? Então temos aí, ó, 5 como é de se esperar. Novamente F6 para compilar e executar o código. Agora eu vou tentar executar aqui, ó, o 10 dividido por 0, certo? Então a gente tem como resultado o 0 aí, ó. Aí digamos que você queira informar para o seu usuário que tipo de problema que você que aconteceu no seu código. Então aqui tentando fazer a execução desse código, certo? Em dando problema, esse catch aqui, ó, ele vai capturar a exceção que foi lançada, beleza? O que você pode fazer aí, ó? Você pode inclusive agora, ó, ou você pode, por exemplo, aqui, ó, pegar a variável que foi criada aqui dentro, exception, get message, aqui, ó. Você pode estar exibindo aí para o usuário, ou você pode criar uma mensagem personalizada, beleza? Então aqui, ó, vou dividir o 10 por 0. E a exceção que foi lançada é essa aqui, ó, by 0. Você pode vir simplesmente aqui, ó, colocar, por exemplo, ó, impossível dividir um número por 0, né? Um exemplo aí. Então, toda vez que a pessoa lá for usar o seu código, né, onde você vai tentar dividir um número, qualquer número aí, ó, certo? Dividir por 0, vai aparecer a mensagem aqui, ó, impossível dividir por 0, certo? E, já que não é possível dividir, vamos melhorar um pouquinho essa lógica nossa aqui, ó. A gente pode estar exibindo o resultado, ó, aqui dentro do try, beleza? Bom, é basicamente isso que serve o try-catch, para tratar exceções, beleza? Bom, é isso aí então, acho que deu para entender aí o conceito, né? É bem simples, não tem muito o que falar sobre isso aqui. Você só tem que tomar cuidado para não colocar try-catch em todo o seu código, né? Como eu falei, o que você conseguir estar validando aí com estrutura de controle valide, né? O que não der para validar, obviamente, aí,
como abertura de arquivo, conexão com o banco de dados, faça, né? Por exemplo, você vai abrir um arquivo e o disco está protegido. Então, você coloca lá um try catch, trata aquela exceção e informa lá para o usuário, né? Ou para o sistema de retorno que aquele arquivo, por exemplo, aí, né, está inacessível, certo? E assim você consegue estar evitando alguns problemas aí de travamento dentro do seu sistema, beleza? Bom, obviamente tem muito mais coisas para falar sobre o try catch, né? Mas um vídeo aí de 4, 5 minutos é praticamente impossível. Então, a gente se vê na próxima aula. Valeu!